E meio. O ministro interino foi efetivado. Nós vamos a Brasília. João Pedro Melo está conosco. Oi, João Pedro, boa tarde. Oi, Ronald. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, a expectativa de posse de Eduardo Pazuello para logo mais às 5 horas da tarde aqui no Palácio do Planalto. Foram 4 meses praticamente aí à frente do Ministério da Saúde, mas de forma interina. Ele que substituiu Nelson Tais, né, após a saída do ex-ministro. Eduardo Pazuello foi o responsável por assinar aí o protocolo relativo à cloroquina, no uso da cloroquina, na verdade, no tratamento aí com relação à questão do coronavírus, né? Então a expectativa é de que ele tome posse logo mais às 5 horas da tarde aqui no Palácio do Planalto. Por enquanto, a expectativa é de que tenham poucos convidados, né? A gente sabe que os convites foram distribuídos aí em cima da hora, desde a última segunda-feira, mas por enquanto a gente espera que sejam poucos convidados. Lembrando que Pazuello nasceu no Rio de Janeiro, é formado na Academia Militar das Agulhas Negras, mesma instituição em que Bolsonaro estudou. Ele assumiu a Secretaria Executiva do Ministério da Saúde em 16 de maio. Foi tornado ministro interino em 3 de junho, como a gente falou, depois da saída de Nelson Tais, que foi o segundo a passar pela pasta. Nelson Tais que substituiu, então, Luiz Henrique Mandetta. Nesses últimos 4 meses, Pazuello defendeu o tratamento precoce também da Covid-19 e a autonomia de estados e municípios na adoção de políticas de isolamento social. Então, daqui a pouquinho, toma posse aqui na capital do país, Eduardo Pazuello à frente do Ministério da Saúde. Valeu, João Pedro Melo. Zaidan, fez grande diferença estrutural a confirmação como ministro? É uma coisa mais de dentro para fora do que de fora para dentro? Na verdade, não surpreende, né? Já dizíamos aqui há tempos, né, que o Pazuello era o ministro. Embora não tivesse sido efetivado, será hoje, ele era o ministro e claramente não era tratado nem visto dentro do governo como um interino, como alguém que estava ali para fazer determinado serviço, para arrumar a gestão do ministério, gestão interna, e depois ir embora. Claramente não. É óbvio que depois de 2 ministros e no meio de uma pandemia, ele foi testado durante um tempo. Mas rapidamente chegaram à conclusão, o próprio Bolsonaro chegou à conclusão que o Pazuello ficaria. E, na verdade, o trabalho dele, e uma maneira discreta de conduzir as coisas, tudo isso me parece mais agradável do que a maneira como o Mandetta conduzia aquela situação, né? A pandemia acabou tornando o Mandetta um ministro de visibilidade extraordinária, aquelas coletivas diárias e tal. Protagonismo muito grande, né, Zaidan? Todos os dias, sim, tudo dependia do que o Mandetta ia comunicar, né? E ele se agarrou a uns mantras, né? E até hoje ele repete, ciência, foco, isso é um mantra. Uhum. Até porque a ciência, ela diz muitas coisas, e às vezes contraditórias. Cientistas respeitáveis dizem uma coisa, cientistas respeitáveis contradizem. E nós, leigos, ouvimos e esperamos que os fatos comprovem uma ou outra tese, uma ou outra hipótese. Nós já citamos aqui um caso emblemático, né? Que é o do Montagnier, um sujeito que ganhou um Nobel de Medicina. E a gente sempre diz aqui, o Nobel de Literatura e mesmo o Nobel da Paz, que é uma outra comissão, ele tem ali uma carga política, são escolhas subjetivas, né? O de literatura, por exemplo, leva em conta o momento político, leva em conta o gosto das pessoas que escolhem. Isso é claro, porque sempre há muitos candidatos bons. Agora, Nobel de Medicina, de Física, você tem ali um critério objetivo, a contribuição daquele cara para aquele ramo da ciência. Uma contribuição de impacto mundial, geralmente. E o Montagnier, quando ganhou, ele era visto e é visto até hoje como uma das mais importantes autoridades e uma das pessoas que mais ajudaram o mundo no combate e no controle do HIV e da AIDS, não é? Consequência do vírus HIV. Então, respeitadíssimo. E, de repente, o Montagnier escreve. Antes dele, um grupo de cientistas havia escrito ali, o vírus é natural, esse novo coronavírus ele vem da natureza.
E aí o Montagnier vem e escreve, olha, esse vírus foi produzido em laboratório. Inclusive ele tem uma mixagem com o HIV. E aí você tem duas opiniões respeitáveis, os que diziam que o vírus veio da natureza e um Nobel de Medicina dizendo que o vírus foi produzido em laboratório, e nós não sabemos quem está com a razão. Embora muita gente tenha, a priori, de novo, tomado partido e aí abraçou a declaração do Montagnier ou desceu a ripa, chegaram a dizer, não, ele tá velho, como se isso fosse um atestado de incapacidade de escrever o que ele escreveu. Tenha paciência. Então, quando o Mandetta usava, aliás, o Dória depois adotou também, né, esse mantra, ciência, foco, né? Mas isso, a rigor, não quer dizer nada. Ciência, foco. Não quer dizer nada. O Taishi, dos três, por tudo que a gente ouviu, dos médicos, inclusive, que trabalharam com o Taishi, parecia o mais preparado, né? O mais preparado do ramo. Mas alguém sem nenhum contato anterior com aquele mundo político, não é? Com a imprensa, com a pressão do dia a dia. E que, quando foi comunicado pela imprensa que o governo tinha tomado uma decisão da área dele, ele, de maneira polida, sem falar nada, na hora ele falou, tá bem. Depois falou, tchau, pegou o boné e foi embora. Ô Zaidan, só uma questão, mas o Mandetta não ficava nesse mantra de ciência foco porque ele percebia nos arredores dele mesmo que havia uma descrença muito grande de que o vírus tinha o potencial que se mostrou ter depois? Sim, não há dúvida, mas também ele se agarrou à popularidade da sua posição, né? Ao fato de que, por exemplo, alguns jornais e algumas emissoras de televisão falaram, opa, foco nesse cara, para usar uma palavra rica e cara ao Mandetta. Foco no Mandetta, porque ele está dizendo o que a gente quer dizer, porque ele está contradizendo o Bolsonaro, né? Então, e mais, o Mandetta se agarrou muitas vezes a algumas posições, no caso da máscara, por exemplo, e a própria Organização Mundial de Saúde cometeu esse erro primário, né? Não, máscara é só para o pessoal da saúde. E lembra a história do próprio Mandetta, que ele falava, só saia de casa para ir no médico se você tiver com falta de ar no começo? Tinha isso também, né? E aí você diz, mas com base em quê? Ele ia dizer na ciência. Uhum. E logo depois a ciência avisou para ele, nada disso, meu amigo, não é? Nada disso. Primeiro que não vamos padronizar situações. Tem gente que no primeiro espirro deve ir, não é? Por uma série de fatores anteriores, pela condição clínica da pessoa, etc. Então vamos devagar. Então o Taishi me parecia o mais preparado, mas não estava preparado para o jogo político, não é? Porque é um cargo político. É um cargo político. Tanto que um ministro pode não ser médico, mas se cercar de gente muito competente, não é? E tá aí agora o Pazuello, que convenhamos, não é surpresa a efetivação dele. Estava mais do que na cara. É uma questão de esperar, né? Era o interino efetivo interino. Agora ele será efetivo. O que não significa permanência garantida, né? Vide Sérgio Moro, o próprio Mandetta, né? E logo mais estaremos falando de outros nomes. Agora, há problemas urgentes a serem resolvidos. Eu estou vendo aqui, Ronald, que, por exemplo, o processo seletivo, foi feito um concurso no Rio de Janeiro, do Ministério da Saúde, 4.117 vagas. E aí há variações salariais, depende do grau de escolaridade, aquele papo todo, mas o salário pode chegar a R$11.000. 4.117 vagas. E aí vem uma denúncia do Sindicato dos Trabalhadores Federais em Saúde e Previdência no estado do Rio de Janeiro, dizendo que foi constatado, por exemplo, que o coordenador-geral de gestão de pessoas do órgão, Ademir Lapa, está na lista de pré-aprovados. E os candidatos relacionados devem enviar os documentos para a etapa de análise curricular, não é? Segundo o Sidney Castro, que atua na direção desse sindicato, o nome do coordenador é mais um indício de irregularidade no processo seletivo, porque nessa lista foi constatado também, segundo ele, que médicos não tiveram suas inscrições aprovadas.
enquanto residentes teriam garantido a classificação. De acordo com Sidney Castro, o coordenador teria justificado seu nome na lista a partir de um teste que teria realizado no sistema. Ele resolveu testar ali, se inscreveu tal e está no pré-aprovado. Não é? O Ministério da Saúde informou que o nome do coordenador saiu na lista devido aos testes que foram realizados. No entanto, desde ontem, a pasta realiza uma limpeza na base de dados. O certo é que o cara estava lá, pré-aprovado. Não é? É bom lembrar que hoje, profissionais contratados das unidades federais de saúde do Rio protestaram contra a seleção em frente à Alerj. Segundo denúncias dos contratados, o processo seletivo do Ministério da Saúde estaria excluindo cerca de 70% dos profissionais que já atuam nas unidades da rede federal no Rio. São 6 hospitais e 3 institutos. E esses trabalhadores estariam sendo substituídos por profissionais sem experiência e até por servidores do próprio Ministério da Saúde que, por definição, não poderiam participar de uma seleção para temporários. Enfim, além do grande problema, que, claro, continua sendo a pandemia, há outras coisas urgentes que merecem a atenção do Pazuello. Então, toma posse e tal, mas continua com a mão na massa, porque trabalho não falta, Ronald. Não falta mesmo, Zaidão.